Sejam muito bem-vindos. A nossa convidada de hoje, a Ana Gonçalves, integra a Unidade de Valorização Tecnológica da Agência Nacional de Inovação, onde desempenha as suas funções de gestora do Programa de Acompanhamento e Mediação dos Laboratórios Colaborativos, integrando também a equipa técnica de acompanhamento dos Centros de Interface Tecnológica, os CIT. Tem formação académica em Sociologia, trabalhou durante 10 anos como gestora de Ciência e Tecnologia, em particular no desenvolvimento de atividades de fomento da colaboração entre as universidades e o tecido empresarial. Portanto, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Vamos então saber mais sobre este tema, que são os laboratórios colaborativos, e passo-lhe então a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada e obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui com o CEBAL e com os participantes que nos acompanham. Vou falar-vos um bocadinho no papel dos laboratórios colaborativos no Sistema Nacional de Inovação, concretizando a performance desta medida de política pública e depois abordando também quem são os laboratórios colaborativos no setor agroalimentar, agrícola, portanto, que têm essa incidência talvez mais na área temática na qual o CEBAL tem as suas atividades. Em jeito de enquadramento, nós sabemos que nem sempre a inovação foi entendida como um fator crucial de desenvolvimento e de competitividade das empresas e dos territórios. Esta foi uma evolução que nós começámos a ver só a partir de meados do século passado, em que a inovação passou a ser realmente reconhecida de uma forma mais explícita, mais firme pelas políticas públicas como um fator de progresso das empresas e dos territórios. Este reconhecimento decorreu em duas fases. Numa primeira fase, através da mobilização de recursos e de incentivos públicos para o desenvolvimento de atividades de criação de conhecimento para a ciência e para o desenvolvimento de tecnologia, e depois numa segunda fase, através do fomento da inovação empresarial, do empreendedorismo e, sobretudo, da resposta a novos desafios societais, pedindo que o conhecimento adquirido fosse retirado, no fundo, da gaveta e colocado à disposição dos territórios, das empresas e da sociedade. E, portanto, a evolução da importância dada pelas políticas públicas à inovação acompanhou também o próprio desenvolvimento teórico no que diz respeito ao papel do Estado na promoção da mudança produtiva, nomeadamente quer ao nível da resposta a falhas de mercado, quer ao nível da orientação de recursos à resolução de problemas socioeconómicos e, sobretudo, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. E, portanto, a inovação é cada vez mais considerada como um fator decisivo para promover o desenvolvimento e a convergência dos territórios, em particular naquilo que diz respeito aos territórios que compõem a União Europeia, mas verificamos que realmente ainda continua a existir um fosso que é ainda bastante acentuado, significativo, em matéria de inovação, que afeta particularmente as regiões menos desenvolvidas e as regiões periféricas. E por isso é preciso apostar em medidas que reforcem a inovação colaborativa, nomeadamente colocando em conversações as empresas e as instituições de produção de conhecimento e que assentem estas atividades de inovação colaborativa em estratégias de inovação inteligentes, baseadas na resposta aos desafios societais que também os territórios onde se inserem colocam e potenciando assim a transferência e a valorização do conhecimento. E, portanto, é um bocadinho neste espírito em que se insere esta medida de política pública de apoio à criação de laboratórios colaborativos, procurando reforçar a inovação colaborativa, colocando na mesma composição empresas, instituições de produção de conhecimento e de inovação, fomentando uma ótica de colaboração e de cooperação e que assumam estas atividades de transferência de conhecimento e de valorização do conhecimento produzido, uma posição central nesta relação entre ciência e economia. E, portanto, neste espírito de inovação colaborativa, a FCT lançou em 2016 uma iniciativa de apoio à criação de laboratórios colaborativos, tendo como assunção que um laboratório colaborativo teria que ser constituído por pelo menos uma empresa
e uma unidade de ID financiada pela FCT, transformando-se numa instituição de investigação e de desenvolvimento que desse resposta às necessidades de determinado setor empresarial ou área científica e que tivesse um potencial de aplicação e de valorização económica. E, portanto, os laboratórios colaborativos já seguiram 4 rondas de avaliação, uma primeira em 2017, depois de 2018, 2019 e mais recentemente em 2021. Os laboratórios colaborativos são compostos, lá está, por uma diversidade grande de instituições, das quais empresas, centros de investigação, universidades, associações empresariais, em que nenhum associado pode ter menos de 5%, nem mais de 49% do património ou do capital social, de forma a termos uma perspectiva de corresponsabilização de entidades e de estratégias entre o setor público e o setor privado. A distribuição territorial atualmente tem maior expressão na região do Norte, em que temos 14 laboratórios colaborativos com sede na região Norte, o que não quer dizer que não hajam outras localizações secundárias noutras regiões. Aqui está concretizado o local das sedes. 14 no Norte, 7 na região Centro, 9 na região de Lisboa, 2 na região do Alentejo e 3 na região do Algarve. Aqui, por exemplo, o Alentejo tem referência a 2 laboratórios colaborativos, mas existem pelo menos mais 3 com segundas localizações no Alentejo, e, portanto, criando valor também e impacto no território. Atualmente, esta soma dá o valor de 35 laboratórios colaborativos reconhecidos até ao momento, até março de 2021, 26 dos quais têm operações de financiamento em curso. E, portanto, os laboratórios colaborativos têm realmente esta grande missão de contribuir para a inovação tecnológica e para a inovação colaborativa, através do desenho e implementação de agendas de investigação e de inovação, que são organizadas e são criadas em colaboração entre as entidades produtoras de conhecimento e as empresas, ou seja, são agendas que são orientadas para a criação de valor económico e valor social. Contribuem também para densificar o território nacional em termos de atividades baseadas em conhecimento, tentar de alguma forma valorizar os recursos endógenos das regiões e deslitoralizar um pouco as entidades que produzem ID com impacto na atividade das empresas e na competitividade dos territórios e, portanto, promover que estas instituições se localizem também em locais que têm recursos endógenos muito próprios para o desenvolvimento das agendas de investigação e de inovação. E depois, esta iniciativa pretende também promover uma certa institucionalização de novas formas de colaboração entre o tecido social e cultural também e promover uma corresponsabilização entre todas estas entidades, tentando culminar efetivamente na criação de emprego qualificado, de emprego científico, assumindo aqui que as pessoas qualificadas são determinantes para que este tipo de atividades evoluam e possam ter sucesso. Em termos de posicionamento dos laboratórios colaborativos no Sistema Nacional de Inovação e tentando aqui abordar o ciclo de ID e de inovação, os tipicamente conhecidos TRLs, elaborei aqui este esquema para termos uma ideia de como é que as entidades se complementam nesta ótica de progressão das etapas do conhecimento. E, portanto, temos as entidades de ID e os laboratórios associados mais concentrados naquilo que é o seu papel na investigação mais básica, mais fundamental, claro, caminhando para uma aplicação do conhecimento que produzem, mas depois temos aqui os laboratórios colaborativos que respondem a TRLs que têm uma ótica mais de aplicabilidade do conhecimento produzido, de transferência, de aceleração de tecnologia. Os laboratórios colaborativos têm assim uma atuação complementar e suplementar às unidades de ID, incluindo os laboratórios associados. E, portanto,
pretendem colmatar também uma das grandes falhas ou das grandes lacunas do nosso Sistema Nacional de Inovação, que é realmente transferir o conhecimento, retirar o conhecimento da gaveta e colocá-lo ao serviço do mercado e da sociedade em geral. Eu tenho aqui um pequeno vídeo de apresentação dos laboratórios colaborativos. Os laboratórios colaborativos tiveram o seu início, lá está, tiveram vários processos de reconhecimento, mas iniciaram concretamente as suas atividades, a maior parte deles durante o ano 2020. E, portanto, já conseguimos fazer algum balanço em termos de impactos dos laboratórios colaborativos, claro que ainda muito preliminares, não é? Porque não temos o tempo necessário para avaliar a medida de política, mas acho que são números interessantes aqui para mostrar o que é que já se alcançou, não é? Então temos 35 laboratórios colaborativos reconhecidos. Até ao final de 2020, o financiamento público disponibilizado através dos fundos nacionais e comunitários ascendeu a mais de 69 milhões de euros. Aqui é uma componente de programas operacionais regionais e financiamento adicional da EFCT. No que diz respeito aos programas operacionais regionais, foi executado 22% do valor comprometido até ao final de 2020, lá está, porque a maior parte dos laboratórios colaborativos tiveram início durante o ano 2020. Estes 35 laboratórios colaborativos reconhecidos agregam mais de 300 entidades nos seus consórcios, no seu corpo associativo. Cada laboratório colaborativo é constituído como uma associação privada sem fins lucrativos e 45% destas entidades associadas são empresas, o que mostra realmente um grande empenho do tecido empresarial também, um grande envolvimento nesta iniciativa. Até fevereiro de 2021 estavam criados 470 empregos altamente qualificados, que corresponde a uma taxa de execução dos planos previstos de 82%. Destes 470 empregos criados, 9% eram ocupados por estrangeiros, na maior parte dos casos pessoas que se mudaram para Portugal para vir trabalhar no laboratório colaborativo, que também mostra a capacidade de atração de talento e de massa crítica em áreas estratégicas para o país. 33% destes 470 empregos gerados eram ocupados por doutorados e a remuneração mensal média ascende a um valor de 2.275 euros, o que mostra também que a captação de talento tem que estar necessariamente associada a uma valorização das competências e das pessoas, dando-lhes condições atrativas de remuneração e de emprego. Portanto, os laboratórios colaborativos devem concretizar um modelo de financiamento assente em 3/3, um terço de financiamento público de base, um terço através de financiamento competitivo e um terço através de geração de receitas próprias. Isto coloca grandes desafios à concretização e à captação destas 3 fontes de financiamento. Podemos ver aqui que realmente os laboratórios colaborativos já caminham no sentido de diversificar as suas fontes de financiamento, ou seja, em 2020 já não dependiam totalmente do financiamento público de base, mas ainda temos aqui um peso significativo de 58,6% do financiamento para o ano 2020 correspondia a financiamento público de base através das operações de financiamento dos programas operacionais regionais da EFCT. Depois temos aqui a geração já de receitas próprias, quer seja pela venda e prestação de serviços, quer seja pela contribuição dos associados, contribuições financeiras, ou seja, os seus associados contribuem para as atividades do laboratório colaborativo, quer seja também pela exploração de direitos de propriedade intelectual. Portanto, estas componentes corresponderam a 29,13% do financiamento para o ano 2020. E o financiamento competitivo realmente constitui também uma fonte importante. Está a ser feito o caminho necessário para se alavancar, para se maximizar as fontes de financiamento competitivo através de candidaturas ao Portugal 2020, H2020, agora ao Horizonte Europa, a calls da FCT e programas europeus de cooperação territorial como os Interreg.
e, portanto, as propostas ganhas que geraram financiamento para o ano 2020 já corresponderam a 12,23%. E, portanto, é uma evolução que nós vamos acompanhando, procurando realmente incentivar que haja essa distribuição de 3/3 de fontes de financiamento e que corresponda também à atividade de expansão e de internacionalização do próprio laboratório colaborativo e, sobretudo, à procura de mercado nacional ou internacional. No que diz respeito aos laboratórios colaborativos que têm intervenção no setor agroalimentar e agrícola, eu coloquei aqui o nome dos laboratórios colaborativos que têm esta incidência nestes setores. Nós no nosso website temos uma brochura que resume a missão de cada um, a área de intervenção de cada um e as entidades que estão associadas a cada um dos laboratórios colaborativos. Convido-vos desde já a consultarem essa informação. É interessante ver que eu tentei aqui separar em duas caixas os laboratórios colaborativos que têm atividade no setor agroalimentar e que se localizam mais no litoral ou mais junto dos grandes centros urbanos, e depois temos os laboratórios colaborativos que têm uma expressão mais nas regiões do interior e por isso também valorizam bastante aqueles territórios que à partida estariam mais debilitados em termos de produção de conhecimento. E, portanto, temos o Aqua Valor em Chaves, temos o Vines and Wines em Vila Real, o Food for Sustainability em Idanha Nova, o Inove Plant Protect em Elvas e o MORE em Bragança. Portanto, no conjunto destes laboratórios colaborativos, temos 130 empregos altamente qualificados criados, 37% correspondem a doutorados, 12% de estrangeiros, uma remuneração base mensal média de 2.235 euros, que, se recordam do slide anterior, até é um bocadinho acima em termos de estrangeiros, por exemplo, do que no nível global. O apoio financeiro para este conjunto de laboratórios colaborativos ascende a 12 milhões e 500 mil euros, complementados com mais de 2 milhões e meio da FCT. Eu deixo aqui um link também onde podem encontrar informação mais detalhada sobre cada um dos laboratórios colaborativos. Este conjunto de laboratórios colaborativos com expressão no setor agroalimentar e agrícola corresponde à associação de 117 entidades, 44% das quais são empresas, 41% correspondem a entidades não empresariais do sistema científico e tecnológico nacional, como sejam centros de investigação, centros de interface tecnológico, universidades, enfim, entidades não empresariais. Depois temos aqui uma participação de 15% de outros tipos de entidades, sejam associações empresariais, câmaras municipais, enfim, temos de tudo um pouco nesta esfera que são os laboratórios colaborativos. O que mostra realmente, mais uma vez, o envolvimento das empresas e o interesse que este tipo de entidades que promovem esta aplicabilidade e esta aceleração de tecnologia e de inovação para aqueles que procuram gerar valor económico dessas atividades. Parece que é fácil, quer dizer, eu até acho que nem parece fácil, mas os laboratórios colaborativos realmente deparam-se com alguns desafios que são bastante estruturais no que diz respeito ao seu desenvolvimento e às dificuldades que vão sentindo no caminho, que é complexo. Criar uma instituição desta natureza é bastante complexo, os interesses são diferentes, os objetivos de cada tipologia de associados também. E, portanto, o primeiro desafio que assinalaria aqui na minha apresentação diz respeito realmente ao equilíbrio do modelo de financiamento. É muito difícil alavancar financiamento competitivo a nível internacional, também é necessário uma integração efetiva nas redes, ter esse tipo de capacidade de alavancar parcerias, consórcios e também uma abordagem ao mercado mais direcionada. O envolvimento efetivo dos associados corresponde a um tremendo desafio dos laboratórios colaborativos, porque realmente neste tipo de instituições não basta ter o nome e um assento na Assembleia Geral, é preciso comprometer recursos, e recursos muitas vezes quer dizer também tempo
para o envolvimento nas atividades do laboratório colaborativo, para alertar o laboratório colaborativo para produtos ou serviços ou novas inovações de que sejam necessárias e, portanto, é necessário que os associados se comprometam e se envolvam no pensamento estratégico do laboratório colaborativo e nas atividades cotidianas, digamos assim. Depois temos um desafio que tem a ver com a necessidade de promovermos mais e mais atividades de aceleração de tecnologia. Mais uma vez a ideia de retirar o conhecimento da gaveta e dar-lhe uma aplicabilidade que possa ser orientada para as necessidades do mercado. Depois aqui um desafio que diz respeito à internacionalização. Os laboratórios colaborativos devem responder a problemas locais, nacionais, setoriais, mas devem posicionar-se internacionalmente para serem instituições de referência em determinada área, no setor agroalimentar, no setor agrícola. E aqui um último desafio diz respeito às entidades, como por exemplo a Agência Nacional de Inovação, que é um desafio de acompanhamento, que queremos que seja cada vez mais próximo e que traga maior valor acrescentado para todos os envolvidos. Nestes processos aprendemos todos, não é? Aprendem os laboratórios colaborativos na implementação das suas agendas e das suas atividades, aprendem os associados como é que podem criar estratégias também, ser uma mais-valia, participar neste tipo de iniciativas, e aprendem também as entidades que apoiam esta iniciativa, no sentido de ser possível ir afinando os instrumentos ou o apoio que vamos dando no cotidiano. E, portanto, é um leque de desafios que não é só para os laboratórios colaborativos, mas é para todos aqueles que compõem o Sistema Nacional de Inovação, fazendo com que este investimento seja um investimento para todos. Assim termino a minha apresentação, espero que não tenha sido muito longa,